Boa noite, meus irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria contar agora, domingo, sem ser esse agora, domingo retrasado, domingo do dia 3 para o dia 4. Eu tive na igreja de um pastor amigo meu, pastor Zé Roque, e ali ele me deu oportunidade, eu falei acerca da vinda de Jesus, da visão que Deus tinha me dado acerca da vinda de Jesus. E depois o pastor assumiu o púlpito diante da Santa Sé e pregou muito. A glória de Deus estava naquele lugar. Eu vim embora para casa, cheguei em casa quando foi de domingo, agora dia 3 de novembro, para o dia 4, na segunda-feira, 3 da manhã, o Senhor arrebatou meu espírito, me levou aqui fora de casa e eu via a igreja toda reunida comigo aqui em casa. E quando eu olhava para o céu, eu via uma tempestade tão grande se formando. Quando eu olhava aquela tempestade, ela ia se formando, tomando uma proporção tão grande que ela vinha arrasando tudo, igual esses tornados que tem nos Estados Unidos. Aí eu olhando aquilo, falei, vai acabar com a minha casa essa tempestade. E tornou aquele tornado, tocou o chão e veio girando. Quando ele foi se aproximando da minha casa, eu olhei para o alto, eu vi a glória de Deus sobre aquele tornado. Naquele momento eu saí para fora da minha casa e falei, é o meu Deus. E comecei a profetizar exatamente o que está no livro de Naum, versículo 2, aonde a Bíblia diz que o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. E no momento que eu vi a glória de Deus, aquela tempestade diminuía e passava em volta da minha casa. Quando eu olhava para o céu, eu não via as estrelas do céu. Eu via milhares e milhares e milhares, o quanto meus olhos podiam ver, de anjos trabalhando, subindo e descendo, assim que o Senhor tinha passado. Aí sabe o que eu entendi naquilo ali? Coisa que a meteorologia não entende. Coisa que o estudo aí que o ser humano criou, que o diabo está enganando a muitos, com a tal da ufologia, aonde eles acreditam em extraterrestre, em ET. Isso é coisa que o diabo tem colocado na mente do ser humano. Muitos têm visto anjo visitar a terra e não têm crido naquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra diz em Salmo 147. Olha como o tamanho do nosso Deus, ele é tremendo. Ó. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Deus em poder e o seu entendimento é infinito. Você vê que aqui a palavra no Salmo 147, a palavra primeiro começa a falar das coisas terrenas, coisa que eu e você conhecemos acerca dos Salmos, que Deus, ele edifica Jerusalém. Jerusalém tem sido edificada ou não? E ele congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga as feridas. E conta o número das estrelas, todas pelo seu nome. Grande é o nosso Deus em poder e seu entendimento é infinito. O Senhor leva os humildes, abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre os céus de nuvem, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre o monte, e que dá aos animais o sustento e aos filhos dos corvos quando crama.
Não se deleita em força do cavalo, nem se compraz em agilidade do varão. O Senhor agrada nos que te teme e que espera em sua misericórdia. Você vê que Deus ele não agrada em nada que nós se apoiamos nessa terra. Mas Deus ele se compraz naqueles que esperam a sua misericórdia. Se você for ver no Salmo 40, 25, 26, a Bíblia diz: quem será comparado ao Senhor, que criou todos o seu exército e chama cada um pelo nome. Você vê que aqui no Salmo a Bíblia diz que estrela. No livro de Isaías 40, 25, 26, a Bíblia diz que Deus, quem será comparado ao Senhor, que criou todo o seu exército e chama cada um pelo nome. Aí é onde entra aquela visão que depois que o Senhor passou, eu vi milhares e milhares de anjos no céu e os anjos trabalhando, subindo e descendo. E existe pessoas por aí onde Satanás ele está enganando essas pessoas, dizendo que receberam visitas de ET. Na verdade, meus irmãos, o final dos dias, dos tempos, da nossa terra, ele está mais perto do que nunca. Se você for ver a quantidade de gelo que caiu em Nova Iguaçu, caiu em Curitiba, caiu em Belford Roxo, em vários lugares, você vê que foi um prodígio do céu. Pedras de gelo do tamanho de bola. Aí eu estava olhando na internet o canal da History, eles estavam explicando como que as pedras de gelo elas são formadas na corrente de ar, aonde elas vão adquirindo partícula. O próprio apóstolo Paulo ele falou para nós ser advertido acerca da falsa ciência, que muitas coisas que estão na Terra hoje é para confundir o ser humano. E muitas das nações têm sido pisada, têm sido esmagada pelo poder de Deus, que muitos têm falado que é a fúria da natureza, que é isso e aquilo, porque eles estão rejeitando e estão negando a existência de Deus, que na verdade, no fundo, eles sabem que existe o sobrenatural. Aquilo que está nas escrituras que eu e você, nós temos pregado. E para eles não dar certeza por causa do controle de massa, o que eles fazem? Eles omitem isso da humanidade. Mas se você for ver, eles estão escondendo várias coisas da gente, mas não tem como. Aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 13, 8, que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Ainda que o homem venha esconder que Deus ele está sobre todos, que existe anjos no céu, ainda que Satanás apareça a muitos, de várias formas, ainda que Satanás crie confusão no meio da humanidade, ele vai ser envergonhado, porque a Bíblia diz que nenhum nome foi dado sobre o céu, sobre a terra e sobre embaixo da terra, senão de Jesus Cristo, que foi elevado sobre todo nome, para que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará, que só o Senhor é Deus. Por isso que Paulo, quando escreve as cartas aos Coríntios, 2 Coríntios 13, 8, Paulo ele diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Hoje, muitos governos, eles resistem à verdade, mas vai chegar um tempo que toda língua, todo joelho, vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Por isso que Deus me mostrou aquele tornado se formando, e quando eu olhava por cima daquele tornado, a glória de Deus. E quando o Senhor passava, Deus não me deixava dúvida nenhuma. Quando eu via milhares e milhares de anjos, algo que está escrito aqui no livro de Salmos. Aí, se você for lá no capítulo 37 de Jó, você vai encontrar exatamente o que está escrito acerca do que aconteceu em Nova Iguaçu. Coisa que o canal da History ensina uma mentira.
coisa que eles estudam algo que eles não podem entender. Porque as coisas de Deus não é para ser entendida. As coisas de Deus é para ser crida, para a gente crer, não para entender. A própria Bíblia diz que Jesus falava em parábola para que muitos vendo não enxerguem e muitos ouvindo não escutem, mas que creiam com o coração e se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. É isso que Deus quer de mim e de você. O homem natural jamais ele vai entender os mistérios do reino dos céus. Você vê que tá na internet aí que o vazamento que eles falaram, que estavam acusando que era outro país, que foi um navio que afundou, que foi isso, foi aquilo, tá se dizendo que é um vazamento no fundo do mar. Aí agora esses dias eu estava vendo na internet, passou vazamento de gás metano. A água, quando o gás sobressai na água, ali pega fogo, na água. Aí sabe o que dá para entender isso, meus irmãos? Eu lembro do que Jesus fez comigo e com você. Que no princípio, Deus, quando ele formou o homem, ele tomou da matéria da terra e nos formou. Depois soprou na nossa narina o fôlego de vida. E agora, a todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. E o que não crê já está condenado. Aí Deus dá o seu Espírito Santo. Aquilo que João Batista pregava, dizendo: eis que eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de carregar suas alpacas, mas ele vos batizará com fogo. Olha o poder desse Deus. O mesmo Deus que tem o poder de unir a nossa matéria, conseguir colocar terra, água, ar, tudo junto e fogo, você vê que ele tem dado prodígios da mesma forma. Foi o que a palavra de Deus diz, que haverá prodígio no céu, haverá prodígio na terra, haverá prodígio de fogo, coluna de fumaça, sangue. Uma vez eu fui falar com um pastor que eu tinha visto um filme e que aquele filme ali eram personagens do inferno que Deus tinha me revelado. E ele debochou de mim. E o próprio Espírito Santo falou comigo: e se eu fizer cair sangue do céu, será que ele vai crer? Então, nesses últimos dias, meus irmãos, o gelo, o granizo, eles ainda tentam explicar. Mas a palavra de Deus ela é bem clara. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Jó, capítulo 37, versículo 4. Depois disso, brama com voz e troveja com a sua alta voz. E ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja maravilhosamente as grandes coisas que nós não compreendemos. Jó 37, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você vê que a própria Bíblia diz que nós não compreendemos. O homem natural não vai compreender. Ele vai falar coisas daquilo que ele não viu e daquilo que ele não sabe. Mas o homem espiritual ele discerne bem. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus pequeninos. E Deus ele tem levantado profetas, tem levantado pessoas para poder falar acerca dos seus mistérios, do que está acontecendo na terra, que Jesus ele está voltando. E olha o que a Bíblia diz mais aqui. Porque a neve diz, cai na terra, como também o aguaceiro, a forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que conheça que todos os homens é sua obra. Você vê que Deus aqui, quando manda a neve cair e a chuva cair, nós ficamos interditados, sem como se locomover. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqui a Bíblia fala que ele sela nossas mãos. Ele nos inibe de algumas coisas no momento que os seus prodígios estão acontecendo. Sabe para quê?
para nós não para nós não dizer, isso é coisa de homem, não, mas é para nós reconhecermos que isso é coisa de Deus. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Também com a humanidade carrega as grossas nuvens e expande a nuvem da sua luz. Agora indo lá em Jó 38. Olha o que a Bíblia diz em Jó 38. Quando Deus ele repreende a Jó e pergunta a Jó onde ele estava, quantos dias ele tinha, quando Deus tinha criado todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Jó 38, 22. Ou tu, até os tesouros da neve, viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Você vê que aqui Deus está falando que no céu existe salas, que ele guarda a neve e a saraiva de fogo para o dia da guerra. Que guerra é essa, meu irmão? Que a palavra de Deus está dizendo? Enquanto Satanás está criando chip, Satanás está criando várias formas de nos inibir de pregar a palavra de Deus sobre a terra, no céu já está tudo preparado. Por isso que Deus me mostrou os anjos dele subindo e descendo, milhares e milhares do seu exército, trabalhando com afinco, porque o dia da guerra ele está próximo. E essa guerra, o Senhor, ele é o general de guerra, e esse general vai vir na frente do teu exército. Por isso que Deus me mostrou aquele tornado vindo engolindo tudo e a sua glória por cima daquele tornado. Por isso que várias nações elas têm sido pisadas por não reconhecer a grandeza de Deus. E a ufologia está dizendo que tem disco voador descendo do céu. A ufologia está dizendo, tem padre dizendo que apareceu para eles um extraterrestre para falar com eles. Meus irmãos, não existe extraterrestre. A única coisa que existe é Deus, que criou os céus e a terra, Jesus Cristo, que é o nosso rei, e os seus anjos, que são nossos irmãos. E aqueles que deram ouvido a Satanás no princípio da criação, quando Satanás quis elevar o seu trono, quando ele pensou no fundo do seu coração, subirei aos céus e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Foi onde houve a guerra no céu, aonde muitos dizem na tradução que Miguel, a tradução de Miguel quer dizer quem é semelhante ao Altíssimo, porque Satanás quis se fazer semelhante ao Altíssimo. E diz a Bíblia que Satanás, quando ele é lançado por terra, ele arrastou a terça parte das estrelas. Olha só que mistério. A Bíblia, a palavra de Deus, desde o dia que ela foi criada, as escrituras, ela já apresenta parábolas da maneira que pessoas vendo não entendam e ouvindo não escute, mas que creiam com o coração, se converta dos seus maus caminhos. Esse é o interesse de Deus na minha e na sua vida. Um tempo atrás aqui eu tomei uma atitude errada e eu achei que aquilo ali estava certo. E o anjo do Senhor advertiu-me, entrou dentro do meu quarto e olhou no meu olho bem sério e falou comigo, não pega nada aqui, porque o mundo está se desfazendo. Foi o próprio anjo do Senhor. Você vê que se você for lá ver, quando os anjos do Senhor vai até Sodoma e Gomorra, até a casa de Ló, Ló recebe eles a ponto dos homens daquela cidade, prostituição, sodomismo, homossexualismo, tudo de ruim tinha ali. Não quererem respeitar os próprios anjos de Deus.
Você vê, meus irmãos, que os anjos foram lá e falou que iam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando Ló e a sua família saem de Sodoma e Gomorra, chove fogo e enxofre. A qualquer momento, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tu entraste até os tesouros da neve, viste os tesouros da saraiva, que eu tenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra, onde está o caminho que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra. Quem abriu para a inundação um leito, um caminho para o relâmpago, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que há gente, para fartar a terra deserta assolada, e para fazer crescer os renovo a erva. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada no céu? Olha a pergunta que Deus ele faz a Jó, para ver se Jó sabe responder. Você vê, meus irmãos, que o homem natural, ele tem andado o caminho, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O caminho da humanidade, por causa de seguir a falsa ciência, por causa de seguir muitas convicções do próprio coração, eles estão caminhando para a destruição. Estão caminhando de encontro ao fogo do inferno. E Deus ele não criou, a Bíblia diz que Deus não criou o homem para o inferno, mas foi para Satanás e seus anjos, que foram expulsos do céu, porque o inferno é coisa terrível. E o que está para acontecer na terra, o que já está acontecendo, é um alerta para todos nós. Se você, aleluias, glória a Deus, tem um motivo para crer na palavra de Deus, passa a crer, passa a meditar. Se você ainda não aceitou Jesus, corra para uma igreja. Aproveite enquanto é tempo, porque o Senhor ele tem dado prodígios. Ele já mostrou na Baixada Fluminense, no Rio, em Curitiba, dos céus, o poder. Imagine uma bola de golfe caindo de gelo do céu, a velocidade que ela não vem. Imagine uma pedra de 1 quilo, de 3 quilos de gelo caindo. Imagine ela misturada com fogo e enxofre. Então, meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus. Quando alguém vier contar, que apareceu um ET para mim, não existe ET. O que existe hoje são anjos do Senhor descendo, curando, livrando o ser humano de acidente, de vários problemas, trazendo visões e revelações. E muitos não têm entendido os mistérios do reino dos céus porque não creram com o coração. E muitos que estão estudando a ciência disso, estão observando o espaço, cada dia mais eles ficam sem entender. Porque isso, enquanto eles estiverem com a escama nos olhos, os mistérios do reino dos céus não vão ser revelados a ele. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe quem é os humildes? Somos eu e você. Quando nós reconhecemos que somos pecador, reconhecemos Jesus na nossa vida, quando nós dizemos que só o Senhor é Deus e que não há outro. Deus, ele é o Deus dos deuses, e a Bíblia fala que todos os deuses da terra são vaidade. Se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não larga qualquer coisa, não vou largar Jesus hoje porque eu não posso, você está se aderindo a um Deus da terra que é a vaidade. E um dia isso vai ser cobrado de você. Porque quando Deus pôr a humanidade diante do seu trono branco,
Aí é o dia do juízo. Abrirão-se o livro da vida e o livro das obras. Como que está a tua vida se Jesus voltar hoje e te chamar hoje? Hein? Pense nisso, medite nisso e peça ao Senhor para abrir o seu entendimento. Quando você estiver assistindo esse vídeo, fala: Senhor, se crer, o Senhor revela o que está oculto à humanidade. Eu vou crer nesse vídeo, vou fazer um desafio com o Senhor. E se o que esse homem está falando aí é verdade, eu também quero ver. Amém? Fica na paz, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa te guardar a cada dia e que Ele possa trazer um arrependimento ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te convencer do seu pecado e que a graça de Deus possa vir sobre a sua vida e te alcançar antes do dia da batalha final. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus.